Nesta aula, abordarei o sistema digestório humano. Então, primeiramente, você precisa reconhecer os órgãos e a sua função no processo de digestão. O processo digestivo se inicia na boca. Para os vestibulares, geralmente você precisa saber duas informações sobre esse órgão: o seu pH e a principal enzima que age nele. Então, o pH da boca é neutro. E nesse pH 7, a amilase salivar, que é secretada pelos 3 pares de glândulas salivares, digere o amido. Então é na boca que começa o processo de digestão dos carboidratos. Ao deglutir, engolir o alimento, o bolo alimentar passa então para a faringe e depois para o esôfago, onde se iniciam os movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos são movimentos rítmicos involuntários dos órgãos do sistema digestório, do esôfago, do estômago e dos intestinos. E eles empurram o bolo alimentar em direção ao ânus. O peristaltismo é revertido no caso do vômito ou acelerado no caso da diarreia. Através do esôfago, o bolo alimentar chega ao estômago. Novamente aqui você precisa saber o pH e a principal enzima digestiva do estômago. Então o pH do estômago é ácido, é por volta de 2, devido ao ácido clorídrico presente no suco gástrico. E esse é o pH ótimo para a enzima pepsina quebrar ligações peptídicas, portanto digere proteínas. Então, enquanto a digestão dos carboidratos começa na boca em pH neutro, a digestão de proteínas começa no estômago em pH ácido. O bolo alimentar presente no estômago adquire uma consistência pastosa e passa a ser chamada de quimo. O quimo é então liberado aos poucos para o intestino delgado. Este órgão é dividido em 3 partes: o duodeno, que é a primeira, o jejuno e, por último, o íleo. No intestino delgado ocorre a maior parte da digestão e da absorção dos nutrientes. Para as provas é importante saber o pH do intestino delgado e as substâncias que agem nele. O pH do intestino delgado é alcalino, por volta de 8 ou 8,5, devido à presença de bicarbonato de sódio, NaHCO3, que é produzido pelo pâncreas. O próprio intestino delgado produz uma solução chamada de suco entérico, que contém várias enzimas. O nome delas está aí, mas eu falarei delas daqui a pouco. O pâncreas produz a solução chamada de suco pancreático e o libera no duodeno. O suco pancreático contém, além do bicarbonato de sódio, enzimas digestivas. O nome delas está aí, mas também falarei delas daqui a pouco. No duodeno também é liberada a bile, que é produzida pelo fígado e armazenada temporariamente na vesícula biliar. O processo digestivo que acontece no intestino delgado transforma o quimo em uma solução aquosa, chamada de quilo. Os nutrientes então são absorvidos pelo intestino delgado e o que não foi digerido ou não foi absorvido pelo intestino delgado é movido para o intestino grosso, cuja principal função é absorver água. Lembre-se aqui que o alimento ingerido passa somente pelo interior da boca, faringe, esôfago, intestino delgado e intestino grosso. O alimento a ser digerido não passa pelo pâncreas, nem pelo fígado e nem pela vesícula biliar, ok? Vamos agora falar das enzimas digestivas e suas respectivas ações. Começando pela saliva, cujo pH é 7. Nesse pH neutro, a enzima amilase salivar digere o amido, que é uma longa cadeia composta de glicoses. E a digestão do amido libera a maltose, que é um disacarídeo. Lembre-se que nós só absorvemos monossacarídeos. A gente não absorve nem disacarídeo e muito menos polissacarídeo. No suco gástrico ou suco estomacal, cujo pH é ácido, por volta de 2,
A pepsina digere proteínas, quebrando as ligações peptídicas e liberando polipeptídeos. Lembre-se aqui que a gente só absorve aminoácidos, então os polipeptídeos ainda não são absorvíveis, ok? O suco pancreático, que embora feito no pâncreas age lá no duodeno, contém o bicarbonato de sódio, cuja principal função é neutralizar o ácido clorídrico, que eleva o pH do intestino delgado para cerca de 8 ou 8,5. Nesse pH alcalino, as enzimas secretadas pelo pâncreas podem agir. Então temos aqui a amilase pancreática, que também digere amido, liberando as maltoses, mas em pH alcalino, diferente do pH neutro em que age a amilase salivar lá na boca. A tripsina também digere proteínas, liberando polipeptídeos, mas também em pH alcalino, diferente do pH ácido em que age a pepsina lá no estômago. A lipase digere os lipídios em pH alcalino, liberando ácidos graxos e glicerol, que já podem ser absorvidos pelo intestino. E temos a DNase e a RNase, que digerem, respectivamente, DNA e RNA. No caso aqui temos um DNA, que é digerido pela enzima DNase até liberar os nucleotídeos de DNA. O suco entérico ou intestinal, que é produzida pelo próprio intestino delgado, age no pH alcalino do intestino delgado e contém as seguintes enzimas. Maltase. As maltoses que vieram da digestão pela amilase salivar e pela amilase pancreática são digeridas aqui pela maltase, que libera duas glicoses. As glicoses são monossacarídeos, então elas vão ser absorvidas pelo intestino delgado. Sacarase. Então a sacarose, que é o açúcar presente nas frutas e na cana-de-açúcar, é digerida pela sacarase, que libera glicose e frutose, que também podem ser absorvidos, pois são monossacarídeos. Temos a lactase. A lactose, que é o açúcar presente no leite, é digerida pela lactase, que também libera glicose e galactose, que são monossacarídeos e podem ser absorvidos pelo intestino. A pouca produção ou a incapacidade de produzir lactase causa a chamada intolerância à lactose. A lactose que não é absorvida pelo intestino delgado, porque é um disacarídeo, fica então à disposição de bactérias intestinais que a fermentam e produzem gases. E esses gases é que geram as cólicas intestinais, por exemplo. Temos aqui as peptidases. Então os polipeptídeos, resultantes da digestão pela pepsina e pela tripsina, são digeridos pelas peptidases, que liberam os aminoácidos. E os aminoácidos o intestino absorve. E por último, as nucleotidases. Então, os nucleotídeos, que são resultantes da digestão pelas nucleases, pela DNase e pela RNase, são digeridos aqui pelas nucleotidases, que liberam os fosfatos, pentoses, desoxirribose e ribose e bases nitrogenadas, que podem então ser absorvidas pelo intestino. Para terminar, o fígado produz a bile. Preste muita atenção aqui. A bile não é uma enzima e nem uma solução que contém enzimas. A bile é uma espécie de detergente que contém ácidos ou sais biliares, colesterol e bilirrubina. Como todo detergente, a bile dissolve gorduras, um processo que é chamado de emulsificação ou emulsionamento. A emulsificação de lipídios aumenta a área superficial dos blocos de gordura e de gotas de óleo e facilita a ação da lipase. Esta sim é uma enzima presente no suco pancreático que digere os lipídios. Então a função da bile é facilitar a digestão de gorduras pela lipase. Bom pessoal, por enquanto é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Abraços e até a próxima!